Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós começamos mais um episódio do Mulheres em Movimento, um podcast que é para você, mulher, para te inspirar, motivar. E hoje eu tenho o prazer de receber uma top convidada, nossa querida psicoterapeuta Adriana Diogo. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com você no dia de hoje. Que maravilha! Adriana, antes de começarmos a falar do nosso assunto, nosso público gostaria de saber um pouco mais sobre você. Quem é a Adriana Diogo e por que você decidiu, como você decidiu a estar nesse projeto que é lindo e grandioso, né? Sim, eu vejo assim, é um trabalho para mim como um propósito de vida realmente, né? Porque você ajudar pessoas, ajudar mulheres a transformarem as suas vidas através da psicoterapia. Então, respondendo a sua pergunta, como que começou, né? Eu Isso. sempre tive vamos dizer assim, um talento natural para essa questão do desenvolvimento humano. Isso falava muito forte dentro de mim. E a primeira vez que eu tive contato realmente com a psicologia foi num curso de coaching que eu fiz, que foi assim, transformador para mim, e foi ali que eu percebi que realmente era o caminho que eu queria seguir, né? Ajudando mulheres realmente a transformar as suas vidas através da psicoterapia. Que maravilha! Hoje nós vamos tratar de um tema muito complexo, né? Um tema que ele abrange muita gente, milhares de pessoas no Brasil e no mundo sofrem com a ansiedade, né? É um caso sério e precisa de cuidado, sim. Tem muitas pessoas sofrendo com isso, né? Então, o nosso tema hoje é sobre ansiedade, né? Isso, o que que realmente é a ansiedade? Bom, a ansiedade, ela é um sentimento, é uma emoção. E ela é natural a todo e qualquer ser humano, tá? Então é normal com que a gente sinta ansiedade. Mas existe a ansiedade de dois tipos, né? Que é a ansiedade natural, que é essa que a gente sente quando a gente vai fazer algo que não é comum do nosso dia a dia. Por exemplo, a apresentação de um trabalho na escola, na faculdade, um evento que você vai participar, um casamento, uma festa, ou seja, são algumas situações que você não faz todos os dias. Então, você fica ansiosa para chegar aquele dia. Uma viagem marcada, né? A gente fica assim, contando os dias para chegar o dia daquela viagem. Então, essa ansiedade natural, ela é normal. Quando não é normal? Quando passa a ser um transtorno, quando a pessoa começa com esse excesso de pensamentos negativos, de maneira com que ela fique focada naqueles pensamentos negativos e aí começa, inclusive, a passar mal, né? Então, começa primeiro no psicológico, ali o excesso de pensamento acelerado de forma negativa, e aí começa a manifestar alguns sintomas físicos. Ai, era isso que a gente já está perguntando, né? O que que diferencia a ansiedade normal da ansiedade transtorno? Mas é Uhum. isso que você acabou de falar, que só Isso. complementa mais um pouquinho. Então, aí em relação ao transtorno, né? Quando que ela se torna um transtorno? Exatamente isso, quando começa a fazer mal, né? Quando começa a pessoa sentir realmente mal, essa questão dos pensamentos negativos, a pessoa só pensa ali em tragédias, ela não pensa em coisas boas. Então, e aquilo de ruim que ela pensa, normalmente são com as pessoas próximas a ela ou com ela própria. Então, assim, é uma sequência de pensamentos negativos, de tragédias, o famoso se e se não der certo. Então ela coloca aquilo na cabeça dela de tal maneira que ela pensa aquilo várias vezes por dia. Então, quando isso acontece, é assim, ó. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Por exemplo, imagina que você vai sair na rua e você vê um cachorro. E aquele cachorro, ele vem correndo ali em sua direção. Você olha para um lado, olha para o outro e o cachorro ele tá correndo na sua direção para te atacar. E aí, o que que acontece? Você tem a reação de correr ou lutar, que é fuga ou luta. Então, naquele momento, vem o medo. Então, você está vendo o cachorro vindo correndo na sua direção para te atacar, você vai sentir o medo,
que é uma sequência da ansiedade, e naquele momento você tem que decidir se você vai enfrentar o cachorro, se vai lutar com ele, ou se você vai fugir. Então, o transtorno ele é assim. Então, a pessoa fica com aqueles pensamentos negativos, vem o medo com que aquilo aconteça, né, com que aquilo venha a acontecer, para o cérebro dela aquilo é real. Então, naquele momento ela sente o medo, só que ela não luta e nem foge, como na situação do cachorro. Ela não luta nem foge, mas naquele momento o organismo ali ele já produziu o hormônio adrenalina, que é o que gera o medo. Como ela não luta e nem foge, ela simplesmente está ali estacionada com o medo, ela fica estagnada ali com aquele medo. Então o corpo naquele momento que produziu a adrenalina que ela não usou, então aquilo se manifesta em mal-estar no corpo, que são os sintomas aí de quem tem uma crise de ansiedade, por exemplo. Ah, entendi. Isso aí muita gente passa por isso, né? Sim, bastante. Essa situação é muito complicada. Mas ela pode causar sintomas físicos também? Existe um tipo de ansiedade que causa sintoma físico? Sim, conforme ela vai se intensificando, né, conforme vai agravando, a pessoa ela não tem aquele cuidado ali, não sabe até como controlar com que isso não aconteça, então a tendência é agravar. Conforme ela vai agravando, ela chega a ter a crise de ansiedade. E o que é a crise de ansiedade? É justamente quando lembra do cachorro correndo que você não lutou e nem fugiu, produziu adrenalina do medo no seu corpo e aquilo vai se mostrar ali no seu corpo em forma de desconforto físico. E os mais comuns são dor no corpo, dor de cabeça, coração acelerado, dificuldade na respiração. Então, esses são os sintomas mais comuns para quem sofre realmente ali uma crise de ansiedade. Entendo. Quais os clientes que aparecem para você, né? Você atende bastante cliente aí. Quais os sintomas, quais mais comuns que aparecem? Que é normalmente, né? Isso. Bom, os mais comuns é coração acelerado e dificuldade para respirar. E assim, tem pessoas que chegam a ter até convulsão, né? E assim, o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa vê uma outra ali com uma crise de ansiedade realmente, para quem passa pelo problema, ela sente como se estivesse realmente morrendo. É uma sensação de quase morte. Então, para quem vê e não tem o costume de ver aquilo, realmente você pensa que a pessoa está morrendo. E aí, às vezes, até ela vai até o hospital, ali na emergência de um hospital, chega lá, faz todos os exames possíveis, inclusive o de coração, e aí é quando o médico fala, olha, tá tudo certo, não tem problema nenhum com você. Então, nesse momento que é identificado que era uma crise de ansiedade. Quando ali examina os órgãos, né, e vê que o coração tá tudo certo, a respiração tá tudo certo, então era crise de ansiedade. Já aconteceu comigo, inclusive de ir ao médico, né, com esses sintomas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei até braba, porque o médico falou, você não tem nada? Eu falei, como que eu não tenho nada? Eu tô passando mal, como que eu não tenho nada? Mas, assim, é só sintomas físico, psicológico, né? Começa primeiro no psicológico, como eu falei, é produzido através do medo. Então, é aquele medo que a pessoa, ela produziu o medo através dos pensamentos negativos. É um medo que aquilo que ela está pensando realmente aconteça. Só que aquilo não é real. Não está aquilo que a pessoa está imaginando não está acontecendo naquele momento. Não é um fato, porque de fato não está acontecendo. E se você for parar para pensar, eu pergunto para você que tem ansiedade, todas as vezes que você pensou em uma tragédia, em uma coisa ruim, quantas vezes esse pensamento de fato aconteceu na sua vida? Posteriormente, né? Já que você está pensando no futuro, algo que não aconteceu. Então, quantos desses pensamentos realmente aconteceu? Geralmente não acontece. Geralmente não acontece. A sua mente que cria. Sua mente cria e você sofre antecipado e as coisas não acontecem. Exatamente. Então, é a antecipação do sofrimento. Exatamente isso. Então, você está sofrendo por algo que sequer aconteceu. E aí é onde vem realmente os sintomas físicos, como você falou. Você vai no médico e fica até brava porque não deu um problema de coração. Já pensou em vez de ficar feliz, né? Mas a gente realmente fica assim, não entende o porquê que realmente não apareceu um problema físico, porque o que você sentiu foi físico. Sim, né? sim. Então, realmente cria essa confusão, mas o problema... E, aliás, muitas das doenças, elas primeiro surgem no psicológico. Esse excesso de pensamento negativo atrai doenças para o nosso corpo de forma fisicamente. Então, muitas delas surgem primeiro no nosso pensamento. Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental.
É muito importante, sim. O estilo de vida influencia nesse processo, porque às vezes, ai, mas por que que eu tô ansiosa? Por que que eu sou ansiosa? O estilo de vida da pessoa, aquele estilo acelerado, ele influencia nessa situação? Sim, o estilo de vida influencia bastante, né? Como você falou, se a pessoa ela tem muitas ocupações, né? Às vezes ela trabalha fora, tem a vida em casa, filhos, família, com certeza isso vai interferir porque ela tem ali, vamos dizer assim, um excesso de coisas para resolver. Então, aquela preocupação se eu dou conta, se eu não dou conta, se vai dar certo, se não vai dar certo, com certeza vai influenciar bastante nessa quantidade de pensamentos negativos aí que podem vir a atrapalhar. E outra também, estilo de vida, por exemplo, uma pessoa que não faz uma atividade física, então ela está mais predisposta a desenvolver a ansiedade, né, nesse formato aí de transtorno. Uma pessoa que tem vícios, e quando eu falo vícios, o vício não está só ligado ao álcool, à droga, não, o vício ele existe de várias formas. O vício, na verdade, é tudo aquilo que você faz em excesso. Fez em excesso, passou a ser um vício. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho adiante. Já. Uhum. As redes sociais, ela aumenta a ansiedade? Existe aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro nas redes sociais. Esse é um fator que pode aumentar ou criar ansiedade na pessoa? Sim, por quê? Porque ali nas redes sociais, muitas vezes, muitas pessoas, na verdade, o que acontece? Elas estão usando as redes sociais muitas vezes para poder se inspirar na vida de um influencer, por exemplo. Então, ali tem uma pessoa que influencia ela de certa forma, um estilo de vida que ela gostaria de ter, e ali muitas vezes ela passa a acompanhar a vida daquela pessoa muitas horas durante o dia. E deixa de viver a vida dela, eu digo assim, de viver ali o momento presente, ela deixa de participar de alguns momentos que ela poderia estar ali com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho, para ficar dedicando muitas horas ali nas redes sociais. E tem a questão também quando a pessoa faz ali uma postagem, ela sempre está procurando uma validação. Ela quer que as pessoas curtem, comentem, compartilhem aquilo que ela fez. E se alguém disser algo negativo, né, fizer uma crítica, por exemplo, um comentário ali em formato de crítica, a pessoa já não aceita, né? Ela não consegue aceitar uma crítica em relação àquilo que ela fez. Então, ali já começa, vamos dizer assim, uma briga, uma discussão, né? Porque a pessoa disse algo que não gostou. Então, as redes sociais... Fora o tempo, né? O tempo hoje... Hoje as pessoas estão gastando, né, usando muito tempo nas redes sociais e deixando de viver a vida delas. Então, e a busca constante por prazer, por diversão. Então, fica-se muitas horas ali rolando tela sem um propósito. A pessoa não está estudando, ela não está pesquisando, ela simplesmente está buscando prazer, algo que ela gosta de ver, algo que ela gosta de dar risada. Então, passa-se muitas horas fazendo isso. E aí a ansiedade vem, né? Sim, inclusive esse é mais um dos vícios, né? O uso excessivo do celular, da internet, né? De telas e inclusive jogos, né? Hoje a gente tem também essa questão dos jogos, como chama? Jogos digitais, sim, que também já passou a ser um vício. E tudo de vício gera mais transtornos ansiosos, né? Exatamente, porque a pessoa não vê a hora de poder estar... Por exemplo, quem trabalha, ela não vê a hora de poder se ausentar um pouco ali do trabalho para correr ali para o telefone, para o celular, para poder mexer novamente. É igual o vício do cigarro, é igual o vício da bebida alcoólica. A pessoa cria aquela dependência para estar sempre fazendo aquilo. É triste, mas é a realidade. É a realidade, é a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje, principalmente entre os mais jovens, né? Mas hoje não se restringe somente aos jovens, não. Os jovens a gente vê muito isso, mas os adultos também. Inclusive os idosos, você vê hoje todos os idosos com o telefone na mão, né? Passa-se horas ali, ou seja, você não vê ali uma avó brincando com o neto. Eu tô falando da maioria, né? Lógico que vai ter aqueles que não fazem isso, mas a maioria hoje, se você for observar, tá todo mundo com o celular na mão. Então deixa realmente de curtir ali o momento, né? A presença um dos outros. Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, que as mulheres elas sofrem mais com ansiedade do que os homens. Isso é fato? Isso é real? Sim, segundo a ciência, a mulher ela pode desenvolver ansiedade 2 vezes mais que o homem.
Isso por E conta por dos quê? hormônios, né? Os Ah, hormônios, a gente tem a questão aí da TPM, tem a questão da menopausa, onde os hormônios, vamos dizer assim, fica um pouco bagunçado, e aí sim, 2 vezes mais chance de desenvolver ansiedade do que os homens. olha aí, tá vendo, mulherada? Nós temos que cuidar muito mais da nossa vida, do nosso bem-estar, do nosso coração, né, para não desenvolver esses transtornos. Não é isso, Adriana? Exatamente. A infância pode influenciar você ser um adulto ansioso? Sim, a infância nós temos duas situações distintas. Vamos lá. Aquela criança que sofreu, que teve uma infância traumática, né? Que teve traumas, que sofreu abuso, enfim, que teve ali uma dificuldade muito grande na infância, ela vai ter a lembrança disso durante muitos anos. E aí, muitas vezes na vida adulta, às vezes até de forma inconsciente, ela lembra do que aconteceu com ela lá na infância. Pode passar 30, 40 anos, a pessoa ainda consegue ter uma lembrança muito viva, no sentido de que ela lembra e ela sofre, ela sente aquela dor de novo. Então, ela cria o medo. Essa possibilidade da ansiedade muitas vezes está relacionado lá com o que aconteceu na infância, alguma situação mal resolvida ou até mesmo um trauma. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que influencia também crianças onde os pais fazem a superproteção, que é aquela criança mimada, que não tem limite. Então, ali os pais deixam a criança fazer tudo o que quer, ela não entende o significado do não. Então, ali vai crescer um adulto problemático, um adulto difícil de conviver com outras pessoas, seja na escola, seja na família, no ambiente de trabalho. Então, é aquele adulto mimado que não sabe ouvir o não. Ele não pode ser contrariado de forma alguma. Então, ele sofre por isso e todas as pessoas que convivem com ele sofrem também. Então, isso tudo está relacionado com a criação lá na infância. Então, a falta de limites não vamos dizer assim, a pessoa que ama, o pai e a mãe que ama, ou a pessoa que cuida ali da criança naquele primeiro momento, às vezes não é o pai e a mãe, né? Então, é necessário que se tenha limite. Por quê? Porque se você cria uma criança sem limite, tem uma frase de um pensador que diz assim, ó, o mimado de hoje é um imbecil de amanhã. É forte, mas é real e é verdade. A gente vê hoje aí a falta de paciência das pessoas uns com os outros e isso gera agressividade. E aí as pessoas vão dar nome para isso, né? Outros nomes para justificar o próprio ato em si pela falta de controle, mas tudo isso está relacionado à infância, que influencia sim na questão da ansiedade. Ansiedade. Quando, falando ainda da vida infantil, né? Quando um lar também é meio turbulento, né? A gente sabe aquele lar cheio de brigas, confusões. Isso, os filhos, quando eles crescem, eles levam isso para essa parte emocional no futuro? A maioria das pessoas, sim. Porque o que acontece? Quando a pessoa... Olha só, o ambiente, ele influencia muito sobre o comportamento da pessoa. Então, uma criança que vive num lar assim, com muita violência, com briga, né? Esse ambiente bem ruim, vai crescer um adolescente. Se for uma mulher, por exemplo, ela não vê a hora de ter uma idade ali na adolescência para poder casar e sair de casa. Então, ali, normalmente, ela não vai fazer uma boa escolha. Ela vai pegar o primeiro rapaz que aparecer para poder casar e sair de casa o quanto antes. Então, ali, ela não vai fazer uma boa escolha porque ela não vai ter tempo para isso. Ela quer sair daquele ambiente o mais rápido possível. E ali, ela pode ter um marido mais ou menos parecido com o comportamento do pai, porque é assim que acontece, querendo ou não, a pessoa acaba atraindo para si aquilo que ela vê, aquilo que ela convive, o espelho, né, o reflexo que ela tem em casa, e aí vem uma consequência de eventos ruins na vida dessa pessoa. É verdade. Aí vai de geração em geração, né? Exatamente. É exatamente o que acontece. Vai passando de geração para geração, mas o bom é que é possível a pessoa simplesmente romper esse laço. Isso, e aí ela consegue romper isso com a ajuda de uma profissional, como você. Exatamente. É necessário a pessoa... tem pessoas que conseguem fazer sozinho, mas é mais difícil.
É mais difícil. É possível? Sim, é possível a pessoa ter força de vontade, querer romper aquele lacre, conseguir dar um novo significado a esse passado ruim que ela teve, né? De maneira com que aquilo não te faça sofrer mais, mas se você procurar um profissional, um psicoterapeuta, por exemplo, você consegue fazer isso com mais facilidade e resolver de uma vez por todas essa problemática aí relacionada ao passado. Isso é muito importante. Agora nós vamos falar um pouquinho nesse bloco como controlar a ansiedade, né? O que fazer durante uma crise? Bom, se a pessoa já está em crise, não tem o que fazer. Ela vai ter que passar, por exemplo, porque se ela está em crise, ela vai ter que passar por todo aquele desconforto, aquelas sensações que o corpo ali vai produzir. Não tem o que ser feito. Normalmente dura até 20 minutos. É igual a pessoa assim que está infartando e ela tem que correr para o hospital, ela está infartando. Chegando lá, o médico vai fazer os procedimentos que tiver que ser feito, mas ali o processo do infartando já aconteceu. Então, a mesma coisa, se está em crise, já está em crise. A gente consegue fazer algo antes para evitar com que a crise aconteça. Mas se já aconteceu, é esperar todo o desconforto físico ali realmente acontecer para depois sim a gente conseguir fazer algo em relação a isso. Geralmente a pessoa fala, quando você estiver em crise, você respira. A respiração ajuda? Sim, a respiração ajuda bastante. Mas, como eu tô falando, o importante é você fazer antes. Porque assim, ó, quem passa por isso, passa várias vezes, né? Dificilmente a pessoa tem uma única vez e não tem nunca mais, se ela não sabe como controlar realmente. Então, a respiração, ela ajuda muito, mas ela tem que começar ali no momento ansioso. Porque o que antecede a crise é o momento ansioso. Então, o que é o momento ansioso? Quando começou aqueles pensamentos ali acelerados, que você já identificou, você já passou várias vezes, a pessoa já sabe como é. Então, começou ali aqueles pensamentos acelerados, você já sentiu ali que a respiração já não está muito legal. Aí é o momento de você fazer o exercício de respiração. Mas o exercício de respiração não é de qualquer forma. Eu sempre indico a respiração de 4 segundos. Então, você vai puxar o ar pelo nariz durante 4 segundos. Segura o ar por 4 segundos e solta pela boca durante 4 segundos. E aí você vai repetir isso aí umas 10 vezes. Enquanto você faz essa respiração, você vai, de preferência, fecha os olhos e você vai pensar só no ar que entra e no ar que sai. Porque nesse momento você está tirando a sua atenção dos pensamentos negativos, que foi aquilo que te levou a esse momento ansioso, para a sua respiração. Então, ali você já vai tranquilizar o seu corpo e a sua mente. Muito bom, olha que dica maravilhosa. Então, quando você estiver aí, ó, em crise, antes da crise, você vai fazer esse exercício que ela falou aí, da respiração. Muito bom. E quais os hábitos que ajudam a reduzir a ansiedade? Vamos lá. Existem alguns que são essenciais a todo e qualquer ser humano, inclusive a pessoa que tem ansiedade. Primeiro, uma alimentação saudável. A alimentação saudável é muito importante. Segundo, um sono tranquilo. Você tem que ter um sono ali com a quantidade de horas que seja suficiente para você descansar, para você ter disposição no dia seguinte. Então, alimentação equilibrada, né? Uma alimentação ali mais saudável, um sono tranquilo. A atividade física é extremamente importante, seja ela qual for. Faça a atividade que você se identificar melhor, não importa que seja uma caminhada ou que seja outra atividade, mas é importante você desenvolver uma atividade física. E o quarto ponto, uma agenda para você se organizar. Porque ali na agenda você vai colocar tudo isso que eu falei, a questão da alimentação, do sono, você tem que ter horário para dormir, horário para levantar, você tem que ter uma rotina de coisas que você vai fazer no dia seguinte. Então, a atividade física, ela tem que ser diária, tudo isso fora os afazeres que você tem no dia a dia. Então, se você coloca isso de forma organizada ali numa agenda e tenta cumprir certinho ali tudo que tiver lá, salvo alguns imprevistos que você coloca ali para o dia seguinte, que é normal acontecer, então você já vai estar assim mais tranquila, sabendo que o seu dia de amanhã já está programado.
E quando você coloca na agenda, você tira da tua mente, né? Já desocupa um pouco a mente. Então você vai se organizar melhor. Exatamente, porque, por exemplo, se você colocou lá na agenda tudo que você precisa fazer no dia seguinte, tudo, gente, tudo mesmo, coloca tudo lá. Se tem que levar menino na escola, a hora de fazer almoço, e aí você se programa ali bem certinho, porque fica claro ali para sua cabeça que o seu dia de amanhã está organizado. Fica até melhor na hora que você for dormir. Para você já pensa assim, meu dia de amanhã tá organizado, eu vou dormir agora, eu vou acordar a tal hora e depois disso é só seguir o que eu mesma coloquei para mim. Então, se eu me programei, fica mais fácil, porque assim, o ansioso, ele é muito acelerado. Então, se você se organiza, fica muito mais fácil de você reduzir esse momento ansioso. Ah, bacana. Me conta uma coisa, qual foi o caso mais marcante que você atendeu, que aconteceu na sua vida? Não precisa falar nomes, mas qual foi o caso que mais te marcou e que na tua história, na sua trajetória de psicoterapeuta? Deixa eu pensar aqui rapidinho, porque assim, são muitas pessoas, né? Muitas mulheres que passam, mas eu tenho sim. Inclusive, todas as minhas, eu não chamo paciente, tá? Todas as minhas clientes moram aqui no meu coração, torço por todas elas aí, sucesso. Mas tem uma sim, especificamente. Ela vinha de um processo depressivo. Aliás, gente, a depressão, a ansiedade, ela antecede a depressão. Então, todas as pessoas que têm depressão ou que tiveram depressão, primeiro elas passaram pela ansiedade. Então, tá aí a importância de você tratar enquanto é ansiedade, porque é mais difícil você tratar uma depressão do que uma ansiedade. Então, vamos lá. Ela vinha de uma depressão de anos, muitos anos com depressão, chegou a tomar vários remédios, medicação, né, para essa finalidade. E aí não tinha resultado algum, fez acompanhamento, era aquela pessoa assim que tinha desistido de viver. Então, normalmente, o depressivo, ele desistiu de viver. Fica ali na cama, às vezes não quer nem comer, não faz uma comida, enfim, não tem vontade de fazer absolutamente nada. Então, ela estava nessa situação. E o primeiro contato que eu tive com ela, a primeira sessão, foi tão incrível porque eu consegui despertar nela uma reflexão, a clareza de tal maneira que quando terminou, ela falou assim, nossa, saiu um peso das minhas costas e ela ficou tão motivada que a semana dela, ela fica, sabe assim, quando parecia que tinha colocado na tomada ali no 220, ela quis fazer tudo em uma semana que ela não tinha feito uma vida inteira. Ai, que legal. Aí foi arrumar a casa, foi fazer tudo, arrumou até um trabalho que ela não trabalhava, né? Ela pessoa que não tinha vontade de viver, então ela foi trabalhar, foi arrumar a casa, foi fazer tudo que ela tinha vontade, como se ela fosse recuperar ali em uma semana uma vida, sei lá, de 20 anos ali numa depressão. Então o caso dela realmente por conta da gravidade, do tempo que ela vinha levando, né? Dessa forma, em uma única sessão, lógico, a gente continuou o processo, né? Mas a transformação dela em uma única sessão foi incrível. Que legal, né? Hoje ela deve te agradecer sempre, porque assim, quando a gente cuida das pessoas, isso é o legado que a gente leva, né? Eu sempre falo que sucesso para mim é quando você sabe que existe alguém que respira melhor porque você existe. Sim, não tem preço, é o que eu falo, né? Eu vejo assim como uma missão de vida, realmente. É um trabalho. Eu nem gosto de falar que é um trabalho, né? Porque é algo que eu realmente gosto de fazer e, assim, se depender de mim, eu quero viver disso aí até o meu último dia, de tão gratificante que é você ver o resultado, o brilho no olho voltando, né? Aquele brilho no olho voltando realmente ali para uma pessoa que não via uma luz, né? Ela não via um caminho de como sair daquela situação. Falando em missão, você tem um outro projeto, né? Que eu já vi lá, um projeto muito lindo, é uma associação. Fala aí sobre ele. Tá, eu sou presidente de uma instituição chamada Instituto Reino Fraterno. Bom, lá nós desenvolvemos alguns projetos sociais, distribuímos verduras, frutas, oferecemos curso de teatro, curso de música para adulto, para criança. Já realizamos algumas atividades bem interessantes, muito legal. E assim, a gente continua com esse projeto, com esse trabalho, né? Hoje nós temos a sede que fica em Novo Gama, Goiás.
mas a gente tem assim uma prospecção de crescimento, né? A nossa vontade é tornar isso a nível nacional e precisamos de parceiros para isso, né? Voluntários, parceiros aí que queiram realmente abraçar o nosso projeto para poder crescer e atender cada vez mais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Olha aí, para você que gosta de ajudar as pessoas também, entre em contato com a Adriana e vamos participar desse projeto que é lindo, ajudando as pessoas também, não é isso? Sim. Então, voltando aqui ao nosso tema, né, da ansiedade. O que as pessoas fazem de errado quando elas tentam controlar a ansiedade? O que não é para fazer e ela faz? O que elas fazem de errado? Normalmente as pessoas vão pro vício, né? O que a gente vê muito assim elas fogem da realidade, fogem do problema. Então, o correto não é fugir do problema. E acha que o vício é uma válvula de escape. Exatamente. Tem até uma letra de uma música que diz assim, né? Hoje vou beber para esquecer os problemas. Então, a pessoa acha que ela indo para a bebida alcoólica, para o cigarro, para a droga, para o vício, né? Para o excesso ali da internet, para, vamos dizer assim, para ocupar aquele tempo, porque as pessoas pensam assim, pelo menos enquanto eu estou sob o efeito químico, seja da bebida, seja do cigarro, da droga, ou de outros vícios, como eu falei, o excesso ali do celular, do prazer constante, né, a busca do prazer constante, ela fala assim, pelo menos por alguns instantes, alguns minutos, às vezes até horas, eu esqueci os meus problemas. Só que quando passa tudo aquilo, o problema está no mesmo lugar. Porque não foi resolvido, né? Não foi solucionado. Então, assim, o que ela faz de errado simplesmente é fugir da realidade dela. Então, tudo isso, quando a pessoa vai para um vício, é a fuga da realidade. Então, ela tem um problema emocional que não foi resolvido. Por isso, ela procura resolver dessa forma, que na verdade não resolve. Pois é isso aí. As pessoas elas tentam camuflar o problema. Exatamente. Né? E aí, fazendo isso, ela cria um outro problema, né? Além dela ficar com um problema já existente, ela cria um novo problema, que é um problema de saúde, relacionado ali, se for, né, a bebida alcoólica, o cigarro, a droga, ela vai desenvolver também um problema físico por conta da química dessas substâncias. É verdade. Qual o mito sobre a ansiedade? O que as pessoas dizem que é que não é? Que é o mito sobre a ansiedade mesmo? Porque tem gente que acha que às vezes você tá num momento que você não tá nem ansioso, né? Mas acha que tá. E explica aí um pouquinho. Eu acho assim que as pessoas... Não sei se tá na moda falar que tá aqui. E, aliás, a pessoa nem fala assim, eu estou ansioso, estou ansiosa. Eles falam assim, eu sou ansiosa, né? Já se coloca, né, o problema dentro de você. Isso, aí as pessoas falam assim, eu sou ansiosa, como se fosse algo bom pra ser, né? Eu penso assim, nossa, a pessoa fala assim com certo orgulho, né? Eu sou ansiosa. É porque isso hoje é o que está dominando, né? Muita gente tem problemas e acha que está naturalizando isso. Exatamente. E aí é um problema muito grande isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer justificar, às vezes, um comportamento dela errado com alguém porque ela é ansiosa. Né? Porque eu tenho tal problema, eu tenho isso, às vezes ela tem até um laudo, né? Eu tenho laudo, viu? Então eu posso fazer tal coisa. Então, gente, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque a pessoa tem algo ou ela tá passando por aquilo que vai justificar você fazer uma coisa errada com alguém. Então, é possível controlar e deve ser controlado. Porque se não controlar, além de um comportamento errado, um possível comportamento errado que você pode ter com alguém ali, pela falta de paciência, por exemplo, você ainda pode sofrer a crise de ansiedade. E aí todo aquele desconforto físico. É verdade. O que a ansiedade tenta nos ensinar? Porque tudo na vida é ensinamento. Na vida você aprende de várias maneiras. Então, tudo que acontece, a gente está aprendendo algo. Sim. E o que ela vem nos ensinar? Sim. É algo chamado tempo. Tempo presente. Então, ela vem mostrar pra gente que nós temos que valorizar o aqui e agora, e não o futuro.
e um futuro cheio de tragédia, né? Então a gente precisa realmente valorizar o tempo presente, a presença uns dos outros, aquilo que realmente a gente está fazendo, focar a atenção naquilo que a gente está fazendo, não é fazendo algo pensando em outra coisa lá na frente, em algo que você tem que fazer daqui a pouco. Então, atenção exatamente naquilo que você está fazendo agora. Tem um sábio que um aprendiz estava observando um sábio e esse sábio estava descascando uma laranja. E aí o aprendiz perguntou para ele, o que é que você está fazendo? Por que você está fazendo assim? Ele diz, quando eu estou descascando uma laranja, eu apenas estou descascando uma laranja. Então, ele quer dizer o quê? A gente precisa ter atenção nas coisas simples e realmente ter atenção naquilo que você está fazendo e não em outra coisa. Exatamente. E a ansiedade, ela vem exatamente por isso. Às vezes a gente está muito no automático, né? Tá muito no automático, tá vivendo aquilo ali, tá descascando a laranja com o pensamento na maçã que tá lá do outro lado. E aí você corre o risco de cortar a mão, né? Exatamente. Porque você tá fazendo uma coisa ali pensando em outra, mexendo com uma coisa perigosa, que é uma faca, por exemplo, nesse exemplo. Mas exatamente isso, às vezes a gente tá fazendo algo perigoso, que você realmente pode se machucar. Às vezes atravessando uma pista, mexendo no telefone, ou preocupado com uma coisa lá na frente, você atravessa sem perceber. Então, assim, às vezes são coisas do nosso dia a dia que a gente está tão no automático que aquilo pode sim correr um risco físico para a gente. Então, precisa realmente prestar atenção no momento presente, no aqui e agora, no que a gente está fazendo aqui e agora. Inclusive vários acidentes de trânsito acontecem, a gente vê aí as estatísticas exatamente porque a pessoa está dirigindo e está no celular, está dirigindo e tá despercebido em outra coisa. Pois né? E aí não pode esperar terminar de dirigir ou encostar o carro para mexer no telefone. É onde que eu falo vício, que é ali mexer de forma excessiva em algo que você realmente poderia dar um tempinho. Eu já vi pessoas dirigindo e digitando. Eu falo, gente, como é que é isso? Eu já andei dirigindo com e digitando. Assim. Eu já vi mulheres dirigindo e fazendo maquiagem, pintando o olho assim. Ó. Eu falei, como assim? Já vi dirigindo e fazendo maquiagem no rosto. Então, assim, por que não fazer de uma vez? Tá, tudo bem, tô atrasada. Então, por que não levantou um pouco mais cedo para poder você se arrumar com calma? É o que eu falei da organização, da agenda. Então, a gente precisa prever algumas coisas justamente para você ter uma tranquilidade para o seu dia a dia, né? É verdade. Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, falando sobre esse tema tão bom? Tão bom, né? A gente esclarecer, entender. Às vezes, isso aqui é um evento que vai trazer para os nossos ouvintes clareza. Às vezes você faz tudo no automático e quando alguém fala para você tá fazendo isso, você, nossa, eu também faço, né? Então, dá um conselho aí poderoso para essas mulheres, para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Bom, o conselho que eu posso dar é se cuidem, né? Se valorizem, realmente valorize o seu tempo. Olhe para você com carinho, com cuidado, cuide de você, coloque-se como prioridade na sua vida. Não espere que outras pessoas te coloquem na posição de prioridade, porque pode ser que isso nunca aconteça. Então, coloque-se realmente na posição de prioridade, porque você é prioridade, mas você tem que se colocar como prioridade e quando você se coloca como prioridade, você se cuida. Você se gosta mais, você se conhece. Então, quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, conhecendo ali suas qualidades, os seus defeitos, vendo o que precisa melhorar, então automaticamente você já vai melhorando como ser humano, como mulher e por aí vai. O interessante é que as pessoas elas vivem realmente no automático, que a gente esquece de si. Quando chega alguém, você vê, nossa, eu preciso cuidar de mim, olhar, ver que eu sou importante, as pessoas, elas até se surpreendem com isso. Sim. Uma vez eu fiz uma dinâmica, eu estava em uma festa local lá, onde eu fiz uma dinâmica que dentro de um espelho, acho que muita gente já conhece, né? Dentro de uma caixa tinha um espelho e eu chamei um a um para vir ver uma pessoa muito importante na vida dela. E era incrível como as pessoas, quando
quando ela olhava ali, ela estava esperando ver um parente, um amigo, alguém que era Alguém importante, famoso, alguém né? famoso que era importante na vida dela. Uhum. Quando ela olha no espelho que ela vê que era ela, você vê a emoção assim no rosto estampado, tinha gente que chorava. Tinha gente que chegava e falava, nossa, eu pensei que era fulano. Tem gente que tava ansioso para saber quem era, quase desmaiava lá na fila. Então, assim, quando se fala de você, é muito interessante. As pessoas, elas não estão se dando o verdadeiro valor, Sim, né? não olham para si. Por exemplo, que eu faço muito é perguntar quais são as suas qualidades. E aí a pessoa fica Sem saber. tentando lembrar ou pensar, ou nunca parou para Ela pensar sabe quais as qualidades que ela tem. Ela sabe que ela é uma mulher maravilhosa, ela sabe que ela é uma mulher que dá conta de tudo, que faz o possível e o impossível para fazer as coisas acontecer, mas quando você pergunta quais suas qualidades, ela Fica não sabe. pensando e demora para falar e às vezes não sabe. Agora, se você perguntar ao contrário, quais são os seus defeitos? Aí Aí, vem uma lista longa, né? Então, assim, aí você percebe que a pessoa ela tá com foco só nas coisas negativas. Então, aquilo que ela tem de ruim, que precisa melhorar, ela sabe, ela tem uma lista longa. isso aí então já é um índice da pessoa ansiosa, né? Sim, sim, Que ela porque vê só mais os defeitos, só só pensa nas coisas exatamente, só ruins. nas coisas negativas. O foco dela tá nas coisas negativas, infelizmente, porque ninguém é ansioso por pensar positivo, por pensar que Não. vai dar Se eu certo, por pensar que eu vou pensar para Dubai, que eu vou para é, Paris no ano que vem, que eu já estou programando minha viagem, eu não vou sofrer um trauma ansioso. não vai. Então, assim, o ansioso, ele tá exclusivamente pensando somente em coisas negativas. Ele não vê possibilidades, ele não vê simplesmente tragédia seguida de tragédia. E se não der certo, e tem ainda além desse se, né? E se não der certo, e se isso, e se aquilo, e o contrário, e se der certo? E quantas coisas boas podem acontecer se você for por esse caminho? Né? E outras coisas tantas que a pessoa pensa aí. Tipo, por exemplo, quem é mãe, o filho atrasa a chegada da escola, aí a mãe pensa mil coisas, que o filho sofreu um acidente, que até morreu, a última coisa, né? Ai, meu É. Deus, meu filho, o que aconteceu? Mas ela não pensa que ele pode ter perdido o escolar, o ônibus, que seja, né? Que pode, sei lá, ter saído mais tarde, que pode até o telefone ter descarregado e ele não ter conseguido avisar o que que aconteceu. Ela nunca pensa Ter ido na naquilo casa de um colega. não pensa realmente assim no que o ônibus pode ter atrasado, o acidente de trânsito, por isso que demorou chegar, né? Alguma coisa assim. Então ela não pensa nessas possibilidades, ela pensa no pior cenário possível. É verdade, é verdade. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Eu falo uma Vamos. palavra e você, a primeira palavra que vier na sua mente, você passa pra mim, tá bom? Combinado. Ansiedade, Transtorno, paz, equilíbrio, medo, trava, família, afeto, felicidade, momentos, propósito, essencial, esperança, imortal, amor. objetivo, Deus. criador. Aê, parabéns. Agora a pergunta de alma, uma pergunta que, se você pudesse conversar com alguém que está vivendo esse momento de ansiedade, vivendo em crises, vivendo nessa situação, qual conselho você daria para essa pessoa para que ela mudasse esse patamar, saísse do ponto A e ir para o ponto B? Bom, o que eu posso dizer tem tratamento, tá? Tem como você sair dessa condição. Essa condição não é eterna, tá? Não é uma doença. A ansiedade não é um transtorno que pode sim ser controlado, pode ser tratado. Então, muitas vezes fala assim: ah, tem cura. Não tem cura porque não é uma doença. Então, a gente trata, a gente corrige, né? O que precisa ser corrigido, a gente controla. Então, você está passando por um momento, é uma fase. Procure ajuda profissional, procure um psicólogo, um psicoterapeuta de confiança que possa realmente pegar na sua mão e te ajudar a sair dessa condição. Então é só um momento ruim, uma fase ruim que você está passando, mas tem como sim sair dessa condição. Show, maravilhoso. E temos nossos colaboradores, vamos falar deles aqui, né? Aqui nós temos o
Hightech, ó, do Grupo Ozontec. Essa empresa ela vem aí com muitos produtos para o bem-estar, para a saúde e a alimentação, falando sobre esses problemas. A gente tem que cuidar bem da nossa saúde, né? Nós temos suplementos para você cuidar de dentro para fora, para não ficar tão ansioso assim. E hoje o Hightech, que é o nosso produto, ele é um produto para os pés, é um hidratante com ozônio. Toda a empresa ela trabalha com ozônio, é um diferencial, tá? O Hightech ele é para contra odor nos pés, ele hidrata profundamente, ele é maravilhoso, eu já uso esse. Tá, eu já uso ele, muito bom. Adriana, esse aqui é um presente para você, tá? Muitíssimo obrigada. E eu tô precisando, viu? Que o meu pele é bem Quem ressecado. tem pé ressecado, pé Muito. com aquele cheirinho de chulé quando chega em casa, gente, esse aí tira totalmente. E vou te dizer, vou deixar aqui, ó, uma surpresa para vocês. Vou deixar um link na descrição com que nesse link você vai comprar tudo com 50% de desconto. Ó, que presente bom, hein? Maravilhoso, né? Já estamos quase indo para o nosso encerramento. Muito bom, né? Essa conversa, esse bate-papo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que o quadro de pessoas ansiosas no Brasil está muito grande. Sim. Inclusive saiu um dado, né, recentemente aí do Ministério da Saúde, justamente que o Brasil ele está no ranking, no número 1 do mundo de pessoas ansiosas. Isso, essa estatística, ela está voltada para as pessoas que trabalham de carteira assinada, né? Então, assim, e quantos não estão dentro dessa estatística? Que a gente não tem essa noção. Então, a gente precisa realmente cuidar. E eu queria só fazer mais uma observação em relação às pessoas que tomam medicação para ansiedade e para depressão. A medicação, ela não cura ansiedade e depressão. O que cura é a terapia, porque a medicação ela age no sintoma, para que você não sinta o desconforto de uma crise de ansiedade. Mas você precisa fazer a terapia para fazer ali uma combinação interessante na causa, né? Para que ela possa agir na causa e não apenas no sintoma. E pelo que eu tô vendo aqui, nós temos a solução, né, Adriana? Porque tem o nosso outro patrocinador aqui, o nosso outro... A Mentory Relax, que aí é uma massagem que acolhe. Aí imagine você fazer uma terapia e logo em seguida você cuidar do seu corpo aí com a nossa top Adriana da sua mente e depois vir fazer uma massagem relaxante. A Mentory Relax tá aí também para te ajudar nisso aí. Então viva com mais tranquilidade, viva com mais paz, cuide de você. Cuide de você, porque você é o seu maior bem. O bem mais precioso da sua vida é você. Então, se cuide, procure, se dê de presente esses momentos de lazer, momento de reflexão, momento de cura, de cuidado com o seu corpo, com a sua mente, porque nós estamos aqui para viver o melhor dessa terra. Exatamente. E para a gente viver o melhor nessa terra, nesse mundo cheio de turbulência, a gente tem que procurar cuidar da nossa mente e do nosso corpo para viver com mais leveza. Isso, para mim, leveza é a palavra-chave, porque problemas, eu até falei quando você disse a palavra felicidade, no bate-bola, né? Isso. Quando você diz felicidade, eu falei momentos. Por quê? Porque a felicidade, a alegria são momentos. Não tem como a pessoa ser feliz todo o tempo. Pode ser a pessoa assim, mais abençoada do mundo, mas ela não é feliz todo o tempo. Impossível. Por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de turbulências. Então, Sim. Nós temos aflições diárias, né? Você sai de casa, não sabe se volta, Já né? é bíblico, né? Deus Sim. fala, no mundo teremos só aflições. Muitas aflições. Exato. Então, assim, nós temos aflições de todo tipo. Então, não tem como você ter felicidade e alegria todo o tempo. Não existe. Então, nós temos momentos de alegria, assim como momentos de tristeza, de raiva, de dor. A gente tem momentos para tudo. E não só de alegria e felicidade, porque isso não existe. Não aqui. Nessa nossa vida aqui não existe. Então, a gente precisa realmente cuidar para que você tenha uma vida mais leve, uma vida com equilíbrio, uma vida de uma forma assim muito simples, trazendo aí da Bíblia, assim como Jesus veio nos ensinar.
Ele veio, na verdade, mostrar como você pode viver de uma forma muito simples e viver da melhor maneira possível, dentro da sua realidade, dentro das suas limitações, mas a gente consegue sim ter essa vida mais leve, sem esse peso nos ombros. Por que não? É verdade. Agora você deixa aí uma mensagem final para as mulheres, para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje, todas elas aí que estão precisando ouvir uma mensagem poderosa sua. Então, mulheres, diante de tudo que já foi dito aqui, eu sempre digo assim, a mulher ela já nasce guerreira, né? Ela já nasce assim, com tantas coisas para fazer, até mais que o homem, né? Então a mulher assim, ela já tem mais responsabilidades, e sabendo até que a ciência falou que a mulher tem 2 vezes aí mais chance de desenvolver essa ansiedade nesse formato de transtorno. Então você já é guerreira de natureza, cuide de você, cuide da sua saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Então a gente tem várias áreas da nossa vida que a gente precisa realmente dar atenção, mas você precisa olhar para você com carinho, com cuidado e com amor. Recado tá dado, né? É. Adriana, muito bom ter você aqui. Muito obrigada por ter trazido teu conhecimento para, com certeza, vai ajudar muitas mulheres que estão aí precisando de ouvir essas palavras. Fico muito feliz em você ter aceitado o nosso convite, né, de participar do Mulheres em Movimento, porque o quadro Mulheres em Movimento é exatamente para isso, para nós mulheres ajudarmos as outras, trazer conhecimento, trazer uma palavra, trazer para que a mulher que esteja ali. Às vezes tem muita mulher que tá lá hoje em depressão, com ansiedade, tá ali sentada no sofá, igual você falou da tua cliente, sentada há muito tempo sem ter noção de onde recomeçar. Uhum. E sempre é possível recomeçar. E esse podcast, ele é exatamente voltado para que a gente motive essas mulheres, incentive elas a saírem da sua zona de desconforto e venha lutar, e venha fazer algo grandioso com a gente, porque nós somos mulheres que estamos ativas o tempo todo, né? E temos a nossa missão e o nosso propósito. Sim. E todas nós, cada uma de vocês tem sua missão e o seu propósito. Eu tenho uma frase que eu levo ela sempre comigo, que eu não vim ao mundo simplesmente por vir. Eu tenho um lugar a ocupar e uma missão a cumprir. E você também tem. Então, encerra-se mais um podcast Mulheres em Movimento. Só faça os seus agradecimentos aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder falar sobre o assunto, de poder esclarecer. Espero ter contribuído para você que está aí assistindo em casa, né, que possa servir tudo isso que foi falado, essa questão de que é possível, você pode sim transformar a sua vida no momento que você quiser, e a terapia ajuda bastante, tá, nessa questão, não posso deixar de falar, porque às vezes a pessoa quer resolver, mas não sabe por onde começar. Então, a gente consegue trazer reflexão, clareza e uma orientação. Então, orientação como eu costumo dizer? Uma condução, né? Conduzir ali um processo terapêutico para que fique mais fácil, mais leve. Eu digo assim para as minhas clientes, né? Eu trabalho com dever de casa. Então, é o compromisso da cliente comigo, dela fazer aquilo que precisa ser feito. O que é esse dever de casa? Nada mais é do que uma mudança de comportamento. Se você até hoje está incomodado com a vida que tem, a forma que está levando, então você precisa ter um comportamento diferente para que você tenha um resultado diferente. Então eu trabalho dessa forma, né, com mudança realmente de comportamento. Tolice é você querer ter resultados diferentes fazendo tudo igual. Exatamente. Então aí eu até, agora pegando o exemplo que você colocou aí, a medicação. Quem toma apenas a medicação achando que vai curar, sem fazer nada para mudar o seu comportamento, gente, você já sabe o resultado que vocês têm, né? Vamos lá, quanto tempo tem que a pessoa já tomou medicação, o ansiolítico, ou para depressão, o propolítico? Quanto tempo tem que a pessoa toma esses remédios fortes e continua com o problema? Sem resultados. Exatamente, porque a gente precisa tratar a causa, e a causa está aqui. Exatamente. Aproveita e passa aí as suas redes sociais, onde as pessoas te encontrar. Quem quiser ter contato com você, marcar uma sessão, uma avaliação. Tá, inclusive eu vou até deixar aqui, eu não tinha combinado isso contigo, mas vou falar aqui agora.
Quem estiver assistindo e quiser fazer um raio-x emocional, eu vou fazer de forma gratuita, que é a primeira sessão. Então, a primeira sessão para você que está assistindo, eu vou oferecer de forma gratuita, que é onde a gente vai fazer ali todo um raio-x emocional, onde a gente vai conversar bastante ali por 1 hora e meia. Então, ali já é uma primeira sessão para você entender realmente a sua real situação, tá? Então, a minha rede social é o Instagram, é adrianadiogo.oficial. E o WhatsApp, né, que você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp, é 61992513654. E esse raio-x vai ser só para as primeiras 10 pessoas que chamar lá, né, Adriana? Porque senão você não vai dar conta. Senão não dou conta, é verdade. É isso aí, galera. Então, aqui encerra mais um podcast Mulheres em Movimento. É isso aí.